Graça e paz, meus queridos irmãos. Que alegria podermos novamente juntos estarmos nessa manhã de domingo para buscar a presença do Senhor, para louvar o Senhor, para adorar ao nosso Deus, para aprender um pouquinho mais da sua palavra. Esse dia que é um dia especial, o dia do Senhor, um dia que nós reservamos mesmo para buscar a Deus, para pensar nas coisas do Senhor, para ter também o nosso tempo de descanso. É um dia muito importante. Nesse dia, louve o Senhor, volte os seus pensamentos a Deus. Vamos aproveitar esse tempo para estar buscando a presença do Senhor no dia a dia, né, meus irmãos? Então, é muito importante quando nós fazemos isso, é muito importante quando nós reservamos, separamos um tempo para estarmos na presença de Deus, para buscarmos ao Senhor. Isso deve ser uma constante nas nossas vidas, porque isso refrigera a nossa alma, traz paz, traz alegria, traz conforto, traz aprendizado também. São muitos benefícios que estar na presença de Deus nos traz. São muitos benefícios que o Senhor dá àqueles que o buscam, àqueles que o procuram, e é importante quando nós fazemos isso. Hoje eu quero pensar com você um pouquinho sobre um tema muito falado, sobre um texto que é muito falado, muito dito, muito recitado, mas pouco praticado, pouco compreendido. Eu quero conversar um pouco com você sobre as aplicações práticas da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, por deveras conhecida, fala-se muito dela, mas pouco se estuda sobre ela, pouco se compreende sobre ela, pouco se vive a sua mensagem. E hoje eu quero pensar um pouco com você sobre isso, longe de esgotarmos esse tema, que é um tema imenso e que dá muito assunto, muito estudo, mas eu quero pensar um pouquinho com você sobre a oração do Pai Nosso, que se encontra em Mateus 6, dos versos 9 ao 13. Então a palavra do Senhor, ela diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, esse é o texto, essa é a oração do Pai Nosso, uma pequena oração que Jesus fez e que é um modelo. Ela é um modelo para todos nós, né? Então, essa oração do Pai Nosso, ela está inserida num dos discursos mais belos, num dos discursos mais profundos que Jesus fez, o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como queira, e ela veio completar um ensino que o Mestre fez sobre a oração, e foi usada por ele como modelo. Então, é uma oração modelo. Muitas pessoas confundem isso e não entendem como um modelo e acabam adotando ela como uma prática do dia a dia, quando, na verdade, ela é um modelo. E orareis assim. Então, ele está dizendo como deve ser uma oração, né? Ela é uma oração breve, com poucas palavras, porém de ensinos profundos, de ensinos desafiadores. E aquele que se propõe a seguir o seu modelo é questionado e levado a refletir sobre as suas próprias convicções. Então, a oração, ela começa, como você percebeu, eu fiz uma leitura bem pausada e no texto ele vem cheio de vírgulas, cheio de ponto e vírgulas, justamente porque ela é bem dividida em frases, em palavras e frases. Então, ela começa assim: Pai Nosso. Quando nós chamamos a Deus de Pai, nós nos colocamos na condição de filhos obedientes. Porque o bom filho obedece o pai, e nós reconhecemos
Nós reconhecemos, então, a nossa condição de filho, nós nos colocamos, então, numa condição de filho e de filho que é obediente ao Pai. Porque se esse filho se dirige ao Pai com a intenção de pedir, é porque ele é um filho que reconhece a autoridade do Pai, que reconhece o cuidado, que reconhece o amor desse Pai. Então, quando nós dizemos Pai Nosso, nós estamos reconhecendo também o amor de Deus por nós, pois o filho sabe que o pai o ama e por isso também lhe dedica amor. Então, dizer Pai Nosso é um reconhecimento do amor de Deus por nós e uma declaração de amor a esse Deus, o reconhecendo como Pai. E amar aqui não é só dizer que ama, é viver, é demonstrar esse amor a cada instante. Então, o Pai Nosso, ele nos leva a reconhecer a dependência de Deus, reconhecer a nossa dependência de Deus, a nossa dependência desse amor de Deus, e nos leva, então, a colocar-nos numa posição de total dependência de Deus, pois, afinal, o filho depende do pai. Então, aqui a ideia é essa, de um filho que depende, de um filho que aguarda, de um filho que fica tranquilo, esperando pelo socorro do seu pai, esperando pela ação do pai que há de cuidar dele. Depender de Deus não é só contar com Ele na hora do perigo, é depender de Deus em todas as coisas. É depender dEle e não da nossa força. Olha já o primeiro ensinamento, a primeira palavrinha, né, as duas primeiras palavrinhas do texto, como já são importantes para nós, como já trazem um ensinamento profundo para nós. Será que nós estamos reconhecendo a Deus como nosso Pai? Será que nós estamos colocando diante dele o nosso amor? Estamos vivendo esse amor a Deus e esse amor de Deus na nossa vida? E será que nós estamos nos colocando na condição de dependentes dele, colocando abaixo todas as nossas forças, depondo todas as nossas armas, tudo aquilo que nós usamos no dia a dia para nos defender e deixando isso por conta de Deus? Chamar a Deus de Pai demonstra confiança, porque o filho confia no Pai e sabe que ele quer o melhor para si. Então, quando nós falamos isso, quando nós nos dirigimos a Deus como Pai Nosso, nós estamos dizendo tudo isso. Jesus disse que nós poderíamos chamar a Deus de Pai. Deus se revela como um Pai amoroso. Então, nós devemos realmente podemos chamá-lo de Pai bondoso, de Pai amoroso, porque Ele o é de fato e de direito. Mas o texto prossegue, né? Então fica Pai Nosso, que estás nos céus. É a segunda frase. Essa segunda frase também é uma frase muito importante. Pai Nosso que estás nos céus. Quando nós declaramos isso, nós reconhecemos a grandeza de Deus, reconhecemos que Ele está acima de todas as coisas e que Ele é soberano. Então, essa declaração é uma declaração da soberania de Deus. Então, o Salmo 103, versículo 19, ele diz o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Então, quando nós estamos dizendo Pai Nosso que estás nos céus, quando nós estamos reconhecendo que Ele está nos céus, nós estamos dizendo isso. Nós estamos reconhecendo o domínio do Senhor sobre todas as coisas, o domínio dele, o reino de Deus que abrange tudo que foi criado, toda a criação e que domina sobre todas as coisas. Então, quando nós reconhecemos essa grandeza de Deus, quando nós fazemos isso e reconhecemos, então, essa grandeza de Deus, nós passamos a louvá-lo de uma maneira completamente diferente, passamos a louvá-lo com a maior reverência,
E hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas estão cada vez mais irreverentes, as pessoas têm visto Deus como o ser humano, têm visto Deus de outras formas, têm concebido Deus como alguém que está abaixo do ser humano, pois recebe as suas ordens, e têm esquecido disso, têm se esquecido da reverência. Então, quando nós começamos a contemplar a grandeza de Deus, quando nós começamos a pensar no poder de Deus, quando nós começamos a pensar sobre quem é Deus, então nós passamos a agir com maior reverência, com maior respeito, com maior cuidado, com maior admiração a esse Deus que é o Pai. E quando isso acontece, nós levamos uma vida mais tranquila, porque nós passamos a perceber que esse Deus, que é tão grande e poderoso e que está nos céus, acima de todas as coisas, que está acima de todas as situações, Ele ouve a nossa oração e cuida de cada um de nós como um bom pai. Isso nos traz conforto, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz segurança, principalmente nesse tempo em que nós vivemos, um tempo tão difícil, um tempo tão assustador muitas vezes, e nós podemos então nos alegrar em saber que nós temos um Pai que cuida de nós, que é poderoso, que está nos céus, que está acima de todas as coisas e que mesmo assim Ele se inclina para ouvir a nossa oração e para cuidar de nós. Então o texto ele prossegue, o texto ele continua dizendo: santificado seja o teu nome, santificado. Se Deus é santo, por que Jesus diz isso em sua oração? Porque Jesus diz em sua oração modelo, santificado, sendo que Deus é santo. Já parou para pensar sobre isso? Ele não diz seu nome seja louvado, ele não diz seu nome seja exaltado, mas ele diz seja santificado. Interessante, ao dizermos isso, nós estamos pedindo que ele seja santificado em nossas vidas. Olha o contexto do negócio, olha a profundidade disso. Quando nós estamos dizendo, santificado seja o teu nome, estou pedindo para que ele seja santificado na minha vida. Então, olha a responsabilidade. Estou dizendo que eu quero que todos vejam a santidade de Deus através de mim. Que todos vejam Deus na minha vida. E isso só é possível através de uma vida de comunhão com Deus. Lembra de Moisés? Quando Moisés desceu do monte onde ele falava com Deus, o seu rosto brilhava. E lá estava Moisés com o seu rosto brilhando, e todos através daquela visão do rosto de Moisés que brilhavam, sabia que Deus não só existia, mas era um Deus glorioso. E temiam a Deus e respeitavam a Deus e viam então Deus presente na vida de Moisés. E da mesma forma, o mundo precisa e quer ver a santidade e a glória de Deus refletida nas nossas vidas. Muitas vezes nós deixamos de fazer isso quando não permitimos o seu agir em nós. Quando nós não permitimos que Ele haja nas nossas vidas, quando nós não damos espaço para que o Seu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas vidas. E muito nós temos visto hoje, quando as pessoas correm de um lado, correm para o outro lado, se dirigem a Deus apenas para pedir as coisas, e não se preocupam em nenhum instante em parar para ouvir a Deus, não se preocupam por nenhum instante em que somos os representantes de Deus e quererem mostrar a sua glória ao mundo. Quando no dia a dia nós fazemos coisas que não agradam a Deus, quantas pessoas que vão fazendo coisas o dia inteiro, a semana inteira, que não agradam a Deus, e mesmo sabendo que não estão agradando a Deus, fingem que não é com eles, fingem que não sabem, e aí a glória de Deus não vai brilhando em suas vidas, não vai sendo demonstrada nas suas vidas, então Deus acaba não sendo santificado dentro dessas pessoas. Viver em santidade não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. Nós somos atacados o tempo todo, somos assediados pelo pecado.
Somos assediados por vários conceitos, várias ideias de como devemos proceder nisso ou naquilo, e como nos posicionar diante, então, de tais situações sem perder a santidade. Como nos posicionar, então, diante de vários costumes, várias coisas que acontecem no dia a dia, que são impostas, sem perder a santidade. É um desafio. É um desafio quando nós dizemos, seu nome seja santificado. Quando eu digo isso, novamente, quando eu digo, seu nome seja santificado, eu estou pedindo a Deus que o nome dele seja santificado, que ele seja visto através de mim pelas pessoas. Próximo, venha o teu reino, venha o teu reino. E como é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de justiça. Quando nós declaramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo que o seu amor invada os nossos corações, que o seu reino venha a nós, que ele invada os nossos corações e que ele esteja presente em nossa vida, de uma forma geral, em todos os momentos, que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas. E muitas vezes nós precisamos pedir ajuda do céu para amar alguém. Quantas vezes nós temos que pedir isso? Quantas vezes nós não conseguimos, por conta própria, amar alguém que faz o mal a nós, que faz coisas terríveis, que faz coisas que nós vemos muitas vezes e que nos deixam revoltados? Mas nós precisamos pedir que esse reino de amor esteja dentro de nós, que esse reino de amor, esse reino de Deus esteja presente, manifesto dentro de nós. Porque hoje se ama a pessoa pelo que ela tem e não pelo que ela é. E não é esse tipo de amor que o reino de Deus tem. O reino de Deus é um reino de amor sacrificial, que é o amor de Cristo, aquele que se doa sem interesse algum. Então, quando nós pedimos que venha o seu reino, nós estamos pedindo a Deus que nos faça, então, agentes desse reino. Que estamos pedindo a Ele que nós sejamos agentes do amor, agentes da paz entre os homens e Deus também. Porque nós sabemos que o homem no pecado guerreia com Deus, o homem é inimigo de Deus por causa do seu pecado, e aquele que é um agente do reino, que promove a paz, se empenha então em levar o evangelho a essas pessoas, pois é através da sua mensagem que o homem se rende e pode se reconciliar com Deus. Então, quando nós pedimos, venha o seu reino, nós estamos pedindo capacitação para levar esse reino adiante. E quando nós desejamos esse reino, nós desejamos também ser justos, como ele é, pois o reino de Deus é um reino de justiça. E a justiça do homem é uma justiça falha. Veja os juízes, veja os governantes, por exemplo, pessoas que compram, que vendem favores, pessoas que fazem isso. Eu cresci ouvindo que todo homem tem o seu preço, e isso, de certa forma, é verdadeiro, mas nós que desejamos que venha o reino de Deus, não devemos nos corromper com os padrões, não devemos nos corromper com os costumes desse mundo, e, afinal de contas, devemos ter em mente que nós temos um preço, sim, e foi o preço do sangue de Cristo que foi derramado em nossos lugares, pela nossa vida, pela nossa salvação, para que pudéssemos fazer, então, parte desse reino. Então é importante nós entendermos isso. Todas as vezes que nós pedimos, venha a nós o teu reino, estamos pedindo habilitação, estamos pedindo qualificação para levar esse reino adiante. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Indica aqui a submissão. Isso quer dizer que nós estamos abrindo mão da nossa vontade em favor da vontade de Deus. Pedir
que se faça a vontade de Deus nada mais é do que isso, abrir mão da minha vontade em favor da vontade de Deus, que nem sempre é a minha vontade, que nem sempre é de acordo com a minha vontade. Mas nem sempre a nossa vontade será como a vontade do Pai. E a questão é como agir diante do não ou diante do espere. Nós queremos sempre que as coisas aconteçam à nossa maneira, à nossa velocidade, ao nosso tempo, mas nem sempre Deus fará as coisas como nós queremos e no momento em que nós queremos, daí o não, daí o espere, e como nós conseguimos lidar com essas coisas, como nós conseguimos lidar com tudo isso, né? Então, quando nós clamamos que seja feita a vontade de Deus, nós estamos nos colocando numa posição de submissão, estamos dizendo, Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer, não o meu querer. Jesus é um exemplo disso, quando ele pede para que o Senhor afaste dele o cálice, e, no entanto, que seja feita a tua vontade, é o que Jesus diz. E Jesus depois aceita beber o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Então, nós devemos também estar prontos a isso. Então, Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos ser submissos à vontade de Deus e, por isso, devemos tomar cuidado com aquelas ideias, muitas ideias que hoje em dia têm sido propaladas, muitas ideias que têm sido faladas, têm sido ditas, ideias de que nós devemos determinar as coisas para Deus, ideias de que nós devemos ordenar a Deus, lançar a Deus o desafio, desafiá-lo, encostá-lo na parede, exigir as coisas de Deus. Isso é muito perigoso. Esse é um ensinamento realmente muito perigoso, porque coloca a criatura numa situação superior ao seu Criador. E onde já se viu a criatura ser maior que o Criador, a criatura poder mais que o Criador, a criatura dar ordens ao Criador? Algo para nós pensarmos, algo muito sério que deve ser pensado. Cuidado com as suas orações, cuidado como você faz essas orações, cuidado como você coloca as coisas diante de Deus, seja submisso ao Senhor. Em seguida, o pão nosso, ele fala do pão nosso de cada dia. Esse trecho da oração demonstra a dependência que devemos ter ao Pai. Aqui ele está falando da dependência. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, esse trecho ele vai falar dessa dependência que devemos ter ao Pai. Voltamos então ao Pai aqui, o filho que depende do Pai, que vai levar o mantimento à sua mesa, que vai levar o alimento a si, e ele diz que o pão nosso é dado dia após dia. Não é o pão nosso do mês inteiro, é o pão nosso de cada dia. Então, esse pão é dado dia após dia. Assim como o povo lá no deserto, que recebia o maná diariamente. Lembra o povo no deserto? Todos os dias, todas as manhãs, estava lá o maná pronto para ser colhido por eles, diariamente, nunca faltou o maná, e aqueles que não tiveram fé e que guardavam do dia para o outro, aquele que ficava para o outro dia, ficava estragado, porque esse pão ele é renovado a cada dia. Assim o Senhor vai renovando o seu cuidado conosco a cada dia, a cada momento. Nós devemos ter em mente que Deus é quem nos dá a provisão. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós venhamos a ter é dádiva de Deus, é dado por Deus, e Ele é quem nos dá essa provisão. Então nós temos que ter um coração grato a Ele por tudo que faz. E quantas pessoas que nós vemos que são arrogantes e que se valem dos seus diplomas, valem dos seus empregos, valem das suas posições, e de um dia para o outro isso tudo pode passar, isso tudo pode se perder, se não for o Senhor dando-nos o pão a cada dia, dia após dia. O texto também não diz que o texto também não diz o meu pão,
mostrando que devemos também nos lembrar daqueles que passam necessidade. Então ele fala, o pão nosso de cada dia, é o pão para todos. Nós devemos pensar também no conjunto. Dentro do cristianismo não há lugar para egoísmo. Se você é egoísta, se você está sendo egoísta nesse momento, precisa colocar a mão na sua consciência, pedir perdão ao Senhor e passar a pensar no coletivo, porque o cristianismo ele não é egoísta. E aqui o pão, ele se refere ao pão nosso, mostrando que nós devemos lembrar daqueles que passam necessidade. Quantas pessoas que passam necessidade, quantas pessoas que nesse momento têm passado dificuldade, e nós devemos então estar abertos para atendê-los, estar abertos para auxiliar o próximo, porque isso agrada a Deus. Mas o texto também ele não fala assim, o texto ele não fala assim, o pão com manteiga, o pão com presunto dar-nos hoje. Ele não está falando do pão com manteiga, ele não está falando do pão com presunto, ele não está falando, do sanduíche, ele está dizendo apenas o pão nosso de cada dia nos dá hoje, indicando o quê? O contentamento e a satisfação com aquilo que Deus nos dá. Muitas pessoas não reconhecem o que Deus faz nas suas vidas. Muitas pessoas não conseguem agradecer a Deus pelo que têm. Muitas pessoas não conseguem ver a mão de Deus no dia a dia, e aqui nós temos uma oportunidade de entendermos que nós precisamos também ter um coração grato ao Senhor pelas mínimas coisas, seja o pão simples do dia, seja o pão com presunto, seja o pão com filé mignon, seja como for, nós devemos agradecer a Deus e agradecer e reconhecer que tudo que nós temos é dado por Ele. O próximo, versículo 12, diz o seguinte: perdoa-nos as dívidas, assim como nós perdoamos. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. E aqui, essa é a parte mais desafiadora dessa oração. Essa é a parte que é mais difícil, a parte mais complicada dessa oração, porque se nós queremos perdão, também nós devemos perdoar. Se nós queremos que Ele nos perdoa, e a frase já diz isso, me perdoa da mesma maneira como eu tenho perdoado o próximo. Como nós temos lidado com isso? Será que nós temos realmente enviado perdão às pessoas, liberado perdão às pessoas? Será que nós temos realmente perdoado aquelas pessoas? E a base do cristianismo é o perdão, o amor, o perdão, e ele está relacionado intimamente com o amor. E nesse ponto, então, somos obrigados a parar para refletir. Nós temos amado, nós temos perdoado realmente os nossos devedores? Porque amar as pessoas que estão próximas a nós é muito fácil. Perdoar aquele que estão dentro do nosso lar é fácil. E aqueles que fazem coisas que muitas vezes nós não aprovamos, perdoar aqui é perdoar de um modo geral. Perdoar aquele que mente, é perdoar o corrupto, é perdoar o assassino, é perdoar o criminoso do crime hediondo, é perdoar o traficante, é perdoar o corrupto, é perdoar em todas as esferas, em todas as áreas. Então nós devemos ser movidos por essa máxima do perdão, devemos ser movidos pelo desejo de perdoar. O perdão deve ser algo presente o tempo todo na nossa vida, se realmente nós quisermos ser perdoados por Deus. Então aqui bate numa questão que Jesus combateu muito, que é a questão da hipocrisia. Jesus lutou muito contra isso, falou muito sobre isso, e no tempo dele os religiosos apontavam os erros dos outros, mas eles faziam aquilo que eles apontavam, faziam mais coisas até piores do que aquelas que eram apontadas por ele. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso, com o que nós falamos, com o que nós fazemos. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina realmente a viver
prática do dia a dia, a prática do cristianismo. E o texto prossegue: não nos deixe cair em tentação. O texto não diz para nos livrar da tentação, percebeu? Ele não está pedindo aqui para que nos livre da tentação, mas para que não nos deixe cair em tentação. É diferente livrar e cair em tentação. Certamente as tentações virão, certamente todas elas virão, mas a misericórdia de Deus na vida daquele que o busca vai impedi-lo de cair e nos livrará de todo o mal. Então nós devemos ter essa convicção de que o Senhor nos livra de todo o mal, que as tentações virão, sim, mas que Ele não permite-nos cair em tentação se estivermos firmes com Ele. Devemos ter humildade para reconhecer que o poder de vencer o mal vem de Deus e que nós, humanos e pecadores, não temos condições de vencer essa guerra contra o pecado, a não ser pela graça de Deus. E aqueles que se esqueceram disso e confiaram nos seus próprios méritos fracassaram. Ao longo da história, nós temos vários exemplos de várias pessoas que fracassaram porque confiaram em suas próprias forças. Quem nos dá força, quem nos dá condições de vencer o mal, de vencer a tentação, de suportar, é a graça de Deus. Então nós precisamos buscar mais o Senhor, precisamos nos encher as nossas mentes e os nossos corações com o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos então estar aptos a vencer todas as tentações quando elas vierem. Então a oração do Pai Nosso, ela nos ensina que nós devemos nos colocar no reino de Deus, nós devemos nos colocar em posição de filho que ama, como filho que obedece, como filho que confia e que depende do Pai. Devemos nos colocar na posição de filho que reconhece a grandeza de Deus e que por isso se preocupa em santificar a sua vida em nome do Pai, para que todos vejam esse Pai que é amado por Ele. E ensina-nos também que, por desejar o reino de Deus, nós devemos nos tornar promotores do amor, promotores da paz e da justiça de Deus, sempre desejando fazer a sua vontade. Essa oração também nos ensina que o nosso alimento vem do céu e que os nossos pecados são perdoados da mesma forma que nós perdoamos. E quando nós oramos assim, nós não estamos apenas dizendo o que queremos, mas estamos nos comprometendo a fazer a diferença no reino de Deus. Quantas coisas nós podemos aprender com esse pequeno texto. Quantas coisas que nós podemos aprender com esses poucos versículos. Quantos ensinamentos que devem ser vividos por nós. Nós, como cristãos, nós, como servos de Deus, devemos sim estudar esse texto e devemos rever todas as nossas práticas como servos de Deus, como cristãos, como filhos de Deus, se nós realmente temos vivido isso que nós estamos falando, isso que nós estamos pedindo ao Senhor. Então, que você seja um agente de Deus, que você seja um representante do reino de Deus aqui na terra e que nós possamos viver exatamente essas coisas que nós aprendemos nessa manhã. Eu quero orar com você. Vamos clamar ao Senhor pela sua misericórdia na nossa vida. Vamos clamar a Deus que esteja conosco durante todos esses dias. Senhor, Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, tua palavra tão poderosa, meu Deus. Quero te agradecer, ó Pai, por esses ensinamentos, ó Pai, tão profundos que nós podemos compartilhar agora, nessa manhã, com os teus filhos, ó Deus. Mas eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que tudo isso não fique apenas na questão do conhecimento, não fique apenas na questão do intelecto, na questão do pensamento, Senhor, do conhecer, ó Pai, mas que possa ser uma questão de prática nas nossas vidas, ó Deus. Que agora que nós entendemos um pouquinho, Senhor, porque há muitas coisas ainda para serem ditas sobre isso, ó Deus,
Mas agora que nós começamos a entender um pouco daquilo que a Tua palavra ensina nessa oração, que nós possamos a viver isso nas nossas vidas, que nós possamos viver isso na prática, ó Deus, que nós possamos amar a Ti acima de todas as coisas, depender do Senhor, amar o nosso semelhante, ó Deus, e viver, ó Pai, um cristianismo autêntico que Te agrade. Nos dá condições e nos capacita para que possamos ser representantes deste reino de amor e paz, e que o Teu reino venha sobre as nossas vidas, que o Teu reino venha sobre os nossos corações, e que possamos ser, então, representantes dignos desse reino. Abençoa o Teu povo e a cada um que se une a nós nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe sua vida. Um ótimo domingo para você. Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor o auxílio. Bem-aventurado é aquele que não segue o mau conselho, não imita o pecador, nem o escarnecedor. Antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Semelhante à árvore plantada junto às águas, vive sempre bem seguro, não receia o mal, nem mágoas, dá seu fruto na estação, nunca as folhas cairão. Tudo quanto faz prospera, pois tem no Senhor proteção. Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores poderão